A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Se Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar esse vídeo colocando uma parte em que a nossa querida irmã Giovana teve, irmão. Ela conta neste áudio as visões que ela anda tendo, né, irmãos? Em que segundo ela frisa bem no áudio, em que esse tempo agora está tendo muita visão. E uma visão, uma revelação em que ela tem, que é muito importante, irmão, com pessoas, né? Pessoas que estão passando por algum problema. A serva de Deus tem essa parte, que é um dom de Deus, né, irmão? E a serva de Deus acaba indo na casa da pessoa, visitar, fazer uma visita, né? E chegando ali, Deus dá para ela falar algo para as pessoas e é realmente aquilo que as pessoas estão passando. E isso aumenta a nossa fé, porque veja bem, você estando na sua casa com algum problema, a gente, né? Todos nós temos problema do dia a dia, né? E chega uma pessoa, fala para você assim: eu vim aqui te visitar. E você fala: meu Deus, olha, ninguém falou nada para esta irmã, ela veio aqui me visitar. Eu lembro, irmãos, antes de a gente colocar o áudio da serva de Deus, eu lembro em que um certo tempo eu morava num certo local. Eu não vou especificar o local, né, que essa pessoa possa estar ouvindo, né? E toda a honra, toda a glória só é dado a Deus, a Jesus Cristo. Foi uma pessoa em minha casa e foi um dia bem chuvoso mesmo, né? Foi de guarda-chuva, bateu e quando vieram um irmão. E esse irmão falou assim: eu estava lá em casa, irmão Paulo, e Deus mandou eu vir aqui orar com o irmão. Irmãos, confesso que pela chuva a gente põe assim dificuldades nas coisas, né? Pela chuva que estava, o vento, né? E a gente erra pro pensamento, né? Vem um pensamento assim: poxa, mas esse irmão não poderia esperar esse tempo passar, sair um solzinho para vir orar? Um tempo deste, um temporal deste, né? Tava um frio. Aí, irmãos, eu, logicamente, né, na hora, entra, irmão, entra, se seca. O irmão se secou, colocou o guarda-chuva dele na área. O irmão logo imediatamente quis tirar o sapato, porque estava molhado. Arrumamos um chinelinho pro irmão. De começo, falei: não, irmão, nem precisa, vamos orar. Molhou, depois a gente seca. Mas, irmão, não, irmão, precisa tirar. Aí, chegando ali, o irmão vai: eu estava em casa e Deus falou assim para mim, e vim te fazer uma oração com você. Falei: tá bom, irmão. Dobramos o joelho, irmãos. E ali aquele servo de Deus também foi rápido, não demorou muito. Apresentou, falou: Senhor, se tiver algo que está na frente do seu servo, dissipa. Aí quando ele saiu, veio aquele pensamento de novo, né? Poxa, mas o irmão não poderia ter esperado sair numa chuva dessa, se molhar todo. Irmão, era aquele dia, era aquele horário que ele teria que ter vindo. Porque a chuva não parou, piorou. Foi dias de relâmpagos, trovão. Não parou. Isto foi numa quinta-feira, irmão. Choveu quinta, choveu sexta o dia todo. No sábado, de sexta para sábado de manhã, a oração que o irmão foi orar em casa se cumpriu. Em que passamos uma prova tremenda logo de madrugada. Passamos por uma parte, irmãos, em que eu não desejo para ninguém, nem que fosse o pior inimigo. Que o pior inimigo, eu mesmo não tenho pessoas como inimigo. Eu tenho como inimigo o próprio diabo, né? Que pessoas erram, né? E pessoas são pessoas como nós, criação de Deus. Eu não tenho ninguém como inimigo. Graças a Deus eu não posso chegar e olhar: aquela pessoa é meu amigo, aquela é meu inimigo. Não. Aquela pessoa eu me dou bem, é minha amiga. Aquele eu deixo ele no quadrado dele, deixo ele em paz, quieto. Porque se ele é desse jeito, não gosta, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas nunca usei essa palavra, que pessoas são
ou pessoa é meu inimigo. Então, irmãos, essa oração que esse irmão fez teve, teve efeito. Ele teve uma parte. E a serva de Deus, cogitando aí, disse: irmão Paulo, eu também tenho essas partes. E ela sonhou esta parte, revelação, em que Deus mostrava um dia claro. Coisa linda, né, irmãos? Coisa maravilhosa. Santo Deus. Irmãos, vamos ouvir o áudio da serva de Deus? Vamos lá. Paz de Deus, irmão Paulo. Eu nunca vi assim, sabe? Eu acho que não é só comigo que está acontecendo isso. Eu acho que muitas pessoas do começo da pandemia para cá, eu nunca sonhei tanto na minha vida igual eu estou sonhando ultimamente. Tem pouco tempo que eu tive um sonho com a irmãzinha. Eu já tinha tido um sonho anterior, né? Só que aí fiquei em paz. E aí sonhei de novo com ela. E no sonho, eu sonhava que no bairro aqui próximo, né? Onde passa a linha do trem, no sonho era uma congregação muito grande. E estava muito cheio de irmandade. E essa irmãzinha que eu tive um sonho, ela parou de congregar, né? Ela parou de congregar, já tem um tempo que não congrega. E E eu sonhei novamente com ela. Falei, meu Deus, por que, Senhor? Já pela segunda vez eu tô sonhando com ela e o sonho foi muito real. Eu sonhava, né? A igreja estava muito cheia e aí eu via ela entrando de véu na igreja e eu falava para ela, senta aqui perto de mim. E ela sentava, né? Só que ela demorava uns minutinhos ali sentada, levantava de novo e sentava no banco de trás. Depois demorava um pouco, ela saía do banco de trás e levantava e ficava rodando a igreja toda. Como que algo estava tirando, sabe, a paz dela, como que alguma coisa estava atormentando ela, sabe? Eu ficava observando aquela situação. E aí aparecia, né, a irmã, a mãe e o pai de junto, próximo, assim. Aí eu pegava e falava para eles que eles tinham que ter bastante paciência com ela, né? Que ela estava passando no sonho, Deus me dava de entender que ela estava com depressão, que tinha que ter um pouco de paciência com ela, que era depressão, que depressão não era brincadeira. E aí eu pegava, saía do lugar que eu estava sentada e sentava no primeiro banco da frente. E aí ela ficava, aí eu via ela, ela ficava rodando a igreja toda, ela não sentava, tinha algo que incomodava, que estava tirando a paz dela, que ela não conseguia ficar sentada. E aí, quando eu sentava no primeiro banco da frente, que eu via ela em pé, aí eu pedia para ela sentar junto de mim. E eu começava, teve um momento que eu brinquei assim um pouco com ela, e no momento eu fiz assim um gesto com a mão, como que estava tocando um violão, né, irmão? E quando eu fiz aquele movimento no sonho, um movimento como que eu estava tocando violão, começava a cantar um hino que não era daqui da terra. Não era daqui o hino. Eu não lembro o hino. Não era daqui. A única coisa do hino que eu me lembro é que o movimento que eu fazia com as mãos, como que estava tocando um violão, que na realidade não estava um violão, né? Só era um movimento mesmo, e tocando esse hino para ela, ela parava e ficava observando, olhando. E no momento da letra do hino, eu falava assim para ela, subir para a glória. Um movimento, uma parte da música, assim, do hino, e eu fazia o movimento com as mãos, indicava o céu para ela, né? E na parte do hino falava de subir para a glória, uma parte da melodia do hino, de subir para a glória. E aí eu falei, meu Deus, que sonho é esse? Aí eu acordei daquele sonho de manhã, aí contei para uma irmã que às vezes entende assim alguma coisa nessa parte aqui. Eu falei, irmã, eu tive esse sonho aqui, o que é que eu faço? Aí ela falou assim, é busca de Deus, né? Busca de Deus, né? Ela acho que está passando alguma prova. Busca de Deus para, sei lá, dar um recado ou fazer uma visita.
E aí eu fiz isso, né? Fui buscar a palavra em relação a isso. Deus falou na palavra. Deus confirmou, né? Fui lá, fiz a visita e entreguei na mão de Deus, né? Para ver o que é que Deus os caminhos que Deus vai tomar. Então eu tenho, além de irmãos de Deus, me dá revelação e sonhos assim, Deus também me dá, assim, sabe, de sonhar com algum irmão, alguma irmã que esteja passando alguma situação assim, sabe? Assim, em relação a isso. Até pessoas mesmo que já pecou diante de Deus, Deus me mostra em sonho. E aí quando eu tenho algum tipo de sonho assim mesmo, com a pessoa assim, né, que Deus manda eu falar alguma coisa, que eu falo e a pessoa confirma que realmente foi verdade, entendeu? Tudo que Deus me deu em sonho. Então assim, eu passo muita prova nessa parte, muita prova mesmo por causa disso. E ultimamente pra cá tem sido vários sonhos um atrás do outro, entendeu, irmãos? Um atrás do outro. Já tem um tempinho que eu sonhava com um balão, né? Um balão flutuando no ar. Só que esse balão ele estava todo coberto de pérola preciosa, só que era pérola verde, aquela pérola verde. E eu ficava olhando para aquele balão, ele voando, e eu ficava olhando, olhando, olhando. E teve um momento que eu olhava, eu virava o rosto para o lado e eu via uma estrela na minha direção. Aí quando eu olhava para aquela estrela, Deus começava a me visitar em linguagem. Tem mais ou menos 2 semanas também que às vezes eu deito aqui mais cedo e às vezes acabo tendo esses sonhos, né? E eu sonhava que no céu estava escrito 2 palavras, mas a primeira palavra, quando eu acordei do sonho, eu não consigo lembrar mais. Eu só consigo lembrar da segunda palavra que estava escrito assim. O céu estava bem azulzinho e as palavras estavam escrito assim, na cor branca, assim, escrito assim, seja fiel. E tinha a primeira palavra só que eu não lembro a primeira palavra que tinha escrito. Seja fiel. Então tem sido vários sonhos assim que Deus tem dado durante essa pandemia que, meu Deus do céu. Outra vez também eu pedi a Deus assim, né, que falei ao Senhor, será que meu nome está escrito no livro da vida? E aí eu pedi a Deus que me desse um sonho, que me desse sabe, uma visão, alguma coisa assim. E, e eu sonhava que eu estava numa fila. Parecia assim quando a gente tá na fila de médico, sabe? Para marcar uma consulta, alguma coisa. Assim, era uma fila muito grande. E tinha uma mulher atendendo nesse lugar. E ela estava com um livro muito grande na mão. E ali ela ia olhando para aquele livro, procurando o nome da pessoa. E a pessoa só entrava naquele lugar se o nome tivesse escrito no livro. Aí ela dizia assim, como é seu nome? Aí eu falava o meu nome daqui, né? O nome que a gente tem na terra. Aí eu falava, aí ela pegava, olhava no livro e dizia, seu nome está escrito aqui, pode entrar. Então, assim, são vários, sabe, irmão, vários sonhos, assim, que Deus me dá, entendeu? De sonhos que até revisão, coisa que eu nunca tive, assim, de visão, porque, assim, tem o dom, tem a revelação, né? E existe a diferença de visão, né? A revelação é aquela, né, que Deus dá o sonho, que a gente dorme, né, e acaba sonhando. E visão é uma coisa muito rápida, né? É uma coisa muito rápida que Deus dá ali, naquele momento ali. Até visão, coisa que eu nunca tive, assim, entendeu? De visão, essas coisas assim, vem acontecendo com frequência, né? Então é sinal de que Deus, né, tá voltando mesmo, né? Para ele tá dando tanta revelação assim ao povo, né, para o povo acordar. Irmãos, vê como Deus é bom. Essa irmã contando esta parte, né? Mas também tem parte, irmãos, em que nós temos e nós visitando a casa de alguém, de nossos irmãos, em que nós não conhecemos. Mas é a revelação que às vezes Deus mostra é realmente direitinho do jeito em que às vezes acontece. No meu caso, eu sonhei uma determinada época, se me falha a memória, não vou dar exatamente o ano, mas foi de 2001 e a 2002. Eu tive uma parte em que eu ia na casa de alguém orar e ali tinha
pessoas paradas neste caminho. Pararam de congregar. Só que eu não conhecia. No sonho eram pessoas que eu não conhecia, que não era do meu convívio ali, que eu, né, irmãos da comum ou de outra comum. Tanto que o bairro onde eu morava era distante, né? Era Praia Grande e São Paulo, né? Logicamente Praia Grande fica dentro de São Paulo, mas Praia Grande é o quê? É o litoral de São Paulo, né? Chama-se Baixada Santista, Litoral Paulista. Irmãos, e eu tive essa parte, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, será se eu vou em alguma casa que eu não conheço, pra gente orar lá com o pessoal que tá parado? Aí um belo dia eu estou na internet, era na época do Messenger, né? Hoje é WhatsApp, Facebook, mas era o Messenger, quem pegou essa época sabe. E comecei a me relacionar ali, tinha os blogs de nossos irmãos, né? E fiz um blogzinho, um flogão, antigamente tinha o tal de flogão, né? E fiz ali da congregação e tal. E comecei a conhecer a Irmandade. E conheci uma irmã. Neste caso, quando eu conheci essa irmã, a gente começou a conversar, né? Até na época, me falei para a irmã, para a gente não ter assim, vamos dizer, outros tipos de conversas, né? Que na realidade a irmã era solteira. Já falei logo de imediatamente que eu era casado, que a minha esposa era organista, para a gente já ficar já num, né? Se fosse ter algum papo só da igreja mesmo, né? E apresentei, minha esposa conversou com ela, mandou mensagem, ó, minha esposa está aqui do lado e tal. E ela pegou amizade com a gente, né? Pegou amizade e ela falou assim, vocês vão vir na minha casa aqui, preciso de oração. E eu ali nunca tinha ido, né? Fazer visita para alguém. E na época eu chamei o cooperador, né? Da minha comum para ir. Vamos lá na casa dessa pessoa? Mas você conheceu pela internet, mas você é meio complicado. Eu falei, não, irmão, a gente já se viu por vídeo, ela conheceu minha esposa, eu, e ela quer que a gente vá fazer uma visita na casa dela. Aí tinha um outro irmão que também falou, não, Paulo, se quiser a gente vai junto fazer visita nessa casa. E naquela semana a gente ficou de ir num domingo, no sábado para domingo, isso, no sábado. Só que não deu. E eu falei, irmã, a gente vai sábado que vem na casa da irmã, dá o endereço certinho. Só que de sábado para domingo, a mãe dela, que era serva de Deus também, o senhor tinha recolhido naquela semana. Recolheu ali para segunda, terça. Era para a gente ter ido no sábado, irmãos. Veja bem, era para a gente ter ido no sábado. Vê como que é as coisas. Se nós fôssemos no sábado, na segunda-feira Deus recolheu a mãe da irmã, estava até dormindo, a serva de Deus, segundo a servinha de Deus, ela e as irmãs dela, contando para nós, falou assim, a gente sempre espera a mãe levantar para ir fazer o café. Naquele dia a mãe passou do horário. E a gente foi lá no quarto, ela estava já, o senhor já tinha recolhido na madrugada. Foi uma tristeza só, a irmã ligou chorando, né? E a gente foi no outro sábado, chegou lá, a casa estava em luto ainda. Mas o que me chamou a atenção foi o pai dela e o irmão. O pai dela tinha parado nessa graça há 40 anos, irmão. Imagine, bem novo. E nunca mais foi para a igreja. Imagine uma pessoa 40 anos parado de congregar e de repente chegar uma visita. E ali a gente orou, conversou das coisas de Deus, conhecemos a família, se entrosamos ali. E ela falou, não, vocês vão congregar com a gente hoje. Me lembro que nós fomos congregar no Água Rasa. Isso, nós congregamos no Água Rasa. E eu me lembro da palavra aquele dia, irmão. Vê como que é a mente da gente. A palavra aquele dia falava assim, irmãos, se você pegar uma nota de R$100, amassar bem, ao ponto que ela fica parecendo um papel velho. Quando você abre a nota de R$100, ela continua com o mesmo valor.
ela continua com o mesmo valor, aquela nota de R$ 100. Você pode pegar ela em qualquer lugar que aceitam. Aí Deus dava na boca do servo. Não me lembro quem foi o pregador. E tem irmãos aqui que está amassado, revirado. O inimigo amassou, jogou você na lata do lixo. Mas só que Deus foi lá, pegou você e desdobrou, desamassou. Você continua o mesmo valor de antes. Irmãos, e aquele irmão congregou aquele dia, 40 anos, hein, irmãos? E o irmão da irmã congregou aquele dia com a gente. Fiquei tão feliz que a gente viu o que Deus mostra. Deus mostra que está na frente. Né? Foi uma visita linda, irmão, aquele dia. Depois mantemos contato com a serva de Deus. Ela foi em casa, passou um final de semana. Depois, não sei o que aconteceu, que ela subiu, não deu mais contato, né? Não tinha o WhatsApp, era só o Message acabou. A gente mandava mensagem para ver como estava, aí a servinha de Deus não mandou mais mensagem para nós. Mas, irmãos, é aí onde está que eu digo. Deus mostra assim. No caso da irmã Giovana, Deus mandou ali na casa da serva de Deus. Tem esse tipo de revelação também, irmão. Não só essa revelação que a gente posta aí, que Deus mostra o que está para frente, para se preparar em que Ele está vindo em nuvens em glória. Tá bom, irmãos? O que você acha, irmão? Deus já te mostrou para você ir na casa de alguém também? Na casa de algum irmão? E o melhor de tudo, irmãos, é quando Deus mostra para você ir na casa de alguém que você não conhece. E chega ali e você vê o que aconteceu. O irmão falou assim para mim: irmão Paulo, eu estou parado há 40 anos, não vou para a igreja. Mas você vê o meu jeito, continuo mesmo. Só não tenho força de entrar dentro da casa do Senhor. Não fui para os vícios, não fui beber, não. Sou de casa para o trabalho, trabalho para casa. Eu olhei num irmão assim, 40 anos sem congregar, irmão. Parece que ele ficou uma semana. O brilho ainda estava no servo de Deus. E creio que depois daquela visita, ele tomou mais coragem. E o inimigo parou de ficar falando no ouvido dele. O que você acha, irmão? Comente sobre esse vídeo maravilhoso que a irmã Giovana nos enviou. Ficam todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.